O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Escutai-o. Este é o meu filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Escutai-o. Quando viram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, no final de semana de hoje, então, nesse final de semana, nós estamos celebrando a transfiguração, uma solenidade. Jesus que se transfigura. Na nossa comunidade, nós tivemos aí na paróquia, festa de Santa Maria dos Anjos, no Pedregal, festa do Senhor Bom Jesus, o Jesus que se transfigura é o Bom Jesus, Então hoje estava lá a comunidade de Hipotecas também em festa, muitas alegrias. Estamos no mês de agosto, que é o mês vocacional, e estamos no ano vocacional, o 3º ano vocacional no Brasil. E o mês de agosto é o mês vocacional. Todas as vocações são vividas em agosto e rezadas por elas. Então, o primeiro final de semana, esse que estamos vivendo, a gente reza especialmente pelas vocações ordenadas. Quais são as vocações ordenadas, você sabe? São 3: padres, diáconos, bispos. Então é o final de semana, porque a gente rezou quinta-feira celebramos o dia do padre, dia 4 de agosto, e aí dia de São João Maria Vianney, sexta-feira, Sexta, foi sexta, é que passa tudo tão rápido. Agora no próximo dia 10 será o dia do diácono, por isso é que nesse primeiro final de semana é das vocações ordenadas. Depois no segundo final de semana nós temos o dia dos pais, e daí rezamos pelas vocações familiares, famílias de Deus, celebramos o dia dos pais. No terceiro final de semana rezamos pelas vocações religiosas, freiras, os freis, os consagrados. E no último final de semana de agosto, a vocação leiga, é o dia do catequista. E o catequista é a grande vocação leiga. Todos os leigos, todos os engajados na igreja, ministros extraordinários da comunhão, ministro da palavra, ministro de música, coroinha, ministros da acolhida, todo mundo que colabora com a igreja, junto com os catequistas, são os leigos, nós celebramos no último final de semana. É o mês todinho de rezarmos pelas vocações. E também o mês de rezarmos pela família. Inclusive aqui na nossa igreja matriz, domingo que vem nós faremos a abertura da Semana da Família. E daí a semana todinha, todas as noites, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo dia 20, teremos missa aqui. Com uma família, berço de todas as vocações, porque todas as vocações nascem na família. Vamos rezar, semana todinha. Vamos ter uma árvore bonita ali, que a gente vai colocar as fitinhas com o nome da família, a gente vai rezar a semana toda no nome da nossa família, familiares que precisam de oração, vai ter uma fitinha, a gente vai montar a árvore a semana todinha para rezar na Semana da Família aqui, de 13 a 20. E hoje, filhos queridos, também é esse dia que eu falei no comecinho, de nós rezarmos pelos perseguidos. Pode parecer incrível, pode parecer inacreditável, mas não é, Basta uma pesquisinha bem rápida na internet para a gente ver.
vários países do mundo continuam perseguindo cristãos. De uma forma velada, há uma perseguiçãozinha aos cristãos. No Brasil já. Nós fizemos ontem aqui a missa de desagravo pelas ofensas contra Nossa Senhora, né? A devoção dos 5 primeiros sábados, e uma das ofensas é contra aquelas pessoas que incentivam crianças a não admirar e não venerar Maria, e a outra é os ataques realmente contra as imagens mesmo, quem quebra imagem, quem quebra ícone, quem picha, né? Então existem padres que estão presos hoje, bispos presos hoje, freiras, catequistas, só porque são cristãos. Então precisamos rezar. E hoje também terminou lá em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude. Papa Francisco deixando aquela mensagem bonita de que é preciso escutar Jesus Cristo, anunciando que no ano de 2025 vai acontecer o Jubileu da Juventude em Roma, e 2027 a outra jornada vai ser em Seul, na Coreia do Sul. Quantas coisas, a igreja ela não para, né? Ela é um organismo vivo, né? Você sabia que de 30 em 30 segundos começam a missa em algum lugar do planeta Terra? Se a gente contar agora, parar o relógio, contar 30 segundinhos, em algum lugar do planeta está começando uma missa. É uma estatística que existe, né? De 30 em 30 segundos, em algum lugar do mundo, inicia uma missa. E hoje nós vemos no texto do Evangelho, toda a liturgia, essa grande graça da transfiguração. Jesus que se transfigura. Tem gente que diz assim, esse padre é uma figura, né? Figura. Temos uma figura e Jesus se transfigura, vai para além daquela figura. Vamos pensar uma coisa assim, filhos queridos, que o Padre ama tanto. Jesus reuniu 12 apóstolos e ele andava lá pelaquela região conhecida falando do reino de Deus. E ele dizia, olha, vocês dizem que eu sou Deus e eu sou Deus. Eu vim de Deus e vou salvar o mundo, vim para trazer salvação. Eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus falava essas coisas para as pessoas. Jesus anunciava o reino de Deus. Fez uns milagres, né? Estava anunciando, mas os discípulos, as pessoas olhavam para Jesus e qual era a figura que eles viam? Figura de quê? De um homem, como eles, igualzinho a eles. Pensa o quão era difícil para esses discípulos e para os homens daquela época entender isso, olhando para Jesus, uma figura igualzinha a eles, um homem da época deles, da cor deles, cabelo, todos, um homem igualzinho, um homem que, normal, era a figura que eles viam. Como é que eles iam acreditar que aquele homem é Deus, Filho de Deus, vindo do céu? Claro, Jesus falava com autoridade, eles respeitavam, Jesus anunciava, as coisas que Jesus falava realmente se cumpriam naquela profecia toda que eles conheciam, Jesus fez sinais, mas ainda assim era difícil. Então Jesus chama 3 dos 12, porque Ele quer que exista testemunha para aquilo que Ele vai fazer. E com 3 dos 12, Pedro, Tiago e João, Ele sobe a montanha, o Monte Tabor. E lá no Monte Tabor, diante dos 3, em oração, Ele é transfigurado. Aquela figura do homem, diante daqueles 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, se transfigura. Ele fica brilhante como luz. As roupas dele brilham como luz e o rosto dele brilha como o sol. É uma transfiguração e aqueles 3 veem isso. Imagina, o padre agora ficando brilhante como luz, a roupa do padre branca brilhando como o sol, eles nem conseguem olhar. E aí, quando isso acontece, o Pedro fica tão entusiasmado, porque ele reconhece, realmente Jesus é Deus, estamos na frente, na presença, e enquanto Jesus está transfigurado, brilhando como luz, o Pedro já diz, eu quero ficar aqui, Senhor, vamos fazer 3 tendas, eu faço uma para ti, uma para o Moisés, para o Elias, porque aqui está bom demais. Porque vamos imaginar, e você que já fez a experiência de Deus, é ou não é bom estar na presença de Jesus? Hein, gente? Pelo amor dos meus netinhos, claro que é, muito bom estar na presença de Jesus, é bom demais. Quem já participou de um retiro, por exemplo, quem já veio numa quinta-feira de adoração,
Quem já esteve em casa no momento de oração onde sente, é bom. E o Pedro sentiu isso. Jesus transfigurado, vamos ficar aqui. Só que o Pedro ainda não tinha terminado de falar, diz o texto do Evangelho que a gente acabou de ler. Ele não tinha terminado de falar e veio sobre eles uma nuvem. E da nuvem veio uma voz que dizia o quê, filhos queridos? Este é o meu filho amado, no qual eu ponho o meu agrado. E tem uma ordem: escutai-o. Essa voz é de quem? Do Padre Sedemir? Voz de? Então nós temos aqui duas manifestações. Uma cristofania, uma manifestação de Cristo. Cristo resplandece, brilha como luz, suas vestes ficam incandescentes, brilhantes. Cristo se manifesta, cristofania. E temos uma manifestação de Deus, uma teofania. Deus se manifesta. Este é o meu filho amado. Oh, grande Clóvis, esse é o Clóvis, nosso amigo Clóvis. Clóvis é nosso vizinho de estimação, está em situação de rua, só para vocês ficarem bem tranquilos, né? Clóvis já está em situação de rua há bastante tempo. Nós já alugamos uma casa, colocamos o Clóvis lá dentro da casa com mais 3 amigos, o Branco, o Cezinha e o Maninho, mas eles ficaram um pouquinho mais de um mês, difícil, né? E aí voltaram para a rua, preferem voltar para a rua. É uma situação complicada, né? Mas a gente acolhe, ama, respeita, né? É uma decisão, uma escolha dele. Tentamos. Também já tentamos encaminhar o próprio Padre Pim, tem a clínica aí de recuperação. Os meninos estão ali com os pães, mas a gente não pode obrigar, né? Eles vão, voltam. A gente está aí, acompanhando. Quando Deus manifesta, quando Ele diz, este é o meu filho amado, Ele dá essa ordem, escutai-o, escutai-o, escutai o que Ele diz. Ouvir o Senhor. E aí, filhos amados, tem uma coisa muito interessante. Primeiro porque nós vamos voltar um pouquinho na segunda leitura. Você lembra quais foram os 3 apóstolos que Jesus chamou para subir com Ele a montanha? Pedro, Tiago e João. Você lembra quem escreveu a segunda leitura que nós lemos hoje? São Pedro. Esse Pedro que estava com Jesus na montanha, décadas depois desse acontecimento do Tabor, aí Jesus, depois disso aqui, porque quando descem da montanha, Jesus diz para eles assim, ó, não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Então a visão que eles tiveram, a manifestação de Deus, a manifestação de Cristo, Cristo pede, só revela depois que o Filho do Homem tiver ressuscitado. Não é hora agora, as pessoas não vão entender. E aí, depois disso tudo, Jesus passa pelo sofrimento, pelo Calvário, morre, ressuscita, sobe aos céus, vem o Espírito Santo sobre a igreja. Pedro já é líder da igreja, já está formando, conduzindo a igreja, e daí ele escreve a primeira carta, e essa que nós lemos hoje é a segunda carta de Pedro. Está lá na sua Bíblia, para você ler em casa, no capítulo 1, segunda carta de Pedro. E Pedro diz assim, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder de Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade. Pedro está anunciando a palavra de Deus, está falando de Jesus Cristo, e ele diz, não foi como fábula. O que é uma fábula? Sabe o que é uma fábula? Uma historinha, história da carochinha. A fábula da Cinderela, da Branca de Neves. Tem um monte de fábulazinha. Pedro diz, não foi por uma fábula habilmente inventada, mas porque nós fomos testemunhas oculares. Que por isso que a gente anuncia o poder de Deus, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, Jesus recebeu honra, glória e poder da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia, este é o meu filho bem amado, no qual eu ponho o meu bem querer. Esta voz, nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Décadas depois daquilo, Pedro escreve, dá o testemunho, ele foi testemunha ocular. Existe uma pedagogia em todas as coisas que Jesus Cristo faz. Quando Jesus sobe com eles ao monte, ele quer que eles tenham testemunho para depois eles anunciarem essa graça. Esses mesmos 3
Depois o Senhor também vai chamar para que eles testemunhem a grande dor do Senhor no Getsemane. Estão lá Pedro, Tiago e João, quando Jesus chora lágrimas de sangue. Então eles estão com Jesus nesse grande momento de glória, teofania, Jesus se manifesta. Estão com Jesus no momento de dor profunda, quando Jesus chega a pedir: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Quem está com você nos seus maiores momentos de alegria? Quem está com você nos seus maiores momentos de dor? Você considera o quê? Um grande amigo. Quem está comigo nas minhas alegrias, se alegra comigo. Quem está comigo nas minhas dores, me ajuda a carregar a cruz, é um grande amigo. Ou é algum familiar, né? A família é sempre nosso porto seguro. Está lá Pedro dando esse testemunho. E assim, olha o que Pedro pede no finalzinho. Depois de testemunhar, ele diz: assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha no lugar escuro, até o clarear do dia. A palavra da profecia é a palavra de Deus, que nós lemos inclusive hoje na primeira leitura de Daniel, no capítulo 7, diz assim: eu continuava olhando até que foram colocados um trono, um ancião de muitos dias, e tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, ele reinava, derramava-se aí um rio de fogo, milhões de milhões assistiam no trono, foi instalado um tribunal, continuei assistindo, vinham de um lado e de outro como o filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias. É a profecia de Daniel. Então a palavra da profecia, Pedro, nós vamos desde o Antigo Testamento, Daniel, passando pelo Evangelho Jesus Cristo, as coisas do tempo de Jesus, até Pedro, que é as coisas depois de Jesus, e a palavra se confirma: Jesus é o Filho de Deus, se transfigura, vem trazer salvação. E aquilo que Pedro pede, o que Deus pede na transfiguração é: escutai-o. O Pedro confirma na segunda leitura: tem a palavra de Deus diante dos olhos, para que ela brilhe como lâmpada no dia escuro, até o clarear do dia. E o clarear do dia, filhos queridos, será a segunda vinda. Jesus se manifesta gloriosamente diante dos discípulos e virá em honra, poder e glória numa segunda vinda. O que Jesus quer dizer para a gente hoje é fazer conosco aquilo que ele faz ali com os discípulos. Os discípulos assustados caem com o rosto por terra. Jesus toca neles, toca, porque Jesus quer tocar em você. Pode ser num momento de oração pessoal, pode ser num momento de profunda dor. Os discípulos estavam profundamente assustados quando Jesus tocou neles. Você pode estar assustado, pode estar temendo, pode estar feliz, pode estar lendo a palavra. Jesus toca e diz: não tenhais medo. É isso que ele quer dizer para a gente: não tenhais medo. E escutai-o, é o que diz a voz de Deus. Guardai a palavra no coração, para que ela brilhe como lâmpada, nos conduzindo no caminho. A palavra de Deus é a revelação. Escutai-o. O melhor lugar para escutarmos é na palavra, lendo a palavra, estudando, ouvindo, e ali o Senhor nos fala o coração. Brilha como lâmpada para nos conduzir no caminho da salvação. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Tem que ser mais forte. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Isso, olha aí, Clóvis, todo mundo rezando contigo, cara.